O Senhor nos testa com a oração para ver se temos fé em um Deus que não pode ser visto. Você está sentado na sala, não há ninguém lá. Ele nunca aparece. Você fala com ele, fala com ele e fala com ele. O que você acha? Você deve acreditar em algo grandioso. Sim, é isso que faz de você um homem de fé e um homem de poder. Porque o Deus que você não pode ver, você fala com ele por muito tempo. Então o próprio Deus, que está no céu, diz: olha, eu gostaria de me revelar a ele, mas quero que meu filho passe por sua prova, a prova da fé. Eu quero que ele passe por sua prova. A oração é um ato de fé. E a fé se manifesta como algo com grandes resultados de poder, inclusive. Quando Jesus falou com a árvore, esqueça a palavra amaldiçoar, ele respondeu à árvore. Ele respondeu à árvore. Ele respondeu a uma árvore e disse: você, ninguém mais comerá do seu fruto. Esse foi o fim da árvore. E isso é fé. Então Jesus disse no versículo 22, tenham fé em Deus. Amém. Ter o quê? Fé em Deus. Agora, como? Quantos querem ter fé em Deus? Quantos querem exercitar a fé em Deus? Tudo bem. Quero mostrar a vocês 3 maneiras de exercer fé, todas relacionadas à oração. Amém. 3 maneiras de exercitar sua fé ou praticar sua fé em Deus. Amém. Número 1. Falando. Falando. Não estou rezando. Apenas falando. Dizer palavras. Não rezar. Tipo, também é uma oração porque você está pedindo o poder de Deus para agir. Mas não é orar no sentido de dizer, ó Pai que estás no céu, mas estás falando poderosamente. Posso ouvir um amém? Então Jesus disse no versículo 23, quem disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer-te se fará o que diz, assim será com ele. Então, a primeira maneira é falar. A segunda maneira é orar, fazer orações a Deus. Ele diz, portanto vos digo, versículo 24, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Então, a segunda maneira de exercitar a fé é orar. E orar é ter fé, e ter fé é orar. Então, às vezes nem sabemos se estamos exercitando fé ou oração. Elas são quase intercambiáveis. E então, a terceira maneira de exercitar sua fé é perdoar. Sim, perdoar. Quando orarem, se tiverem algo contra alguém, perdoem, para que o vosso Pai no céu também perdoe suas ofensas. Mas se não perdoarem, o vosso Pai no céu também não perdoará suas ofensas. Não dá para viver neste mundo sem ser ofendido. Deus diz que exercitar a fé é viver isso. Deixe isso comigo. A vingança é minha. Você perdoa, deixa para lá. Mas você precisa confiar. Então, o perdão é um dos maiores atos de fé. E uma das melhores formas de exercitar e colocar a fé em prática é deixar as coisas nas mãos de Deus. Orar é deixar as coisas para Deus. Você ora e deixa para Deus falar, e você confessa. Falo com a árvore, com a montanha, e deixo nas mãos de Deus. Quem disser à montanha, seja removida, e crer sem duvidar, terá o que disser. Fale e receba. Número 2.
ore e deixe nas mãos de Deus. Número 3. Perdoe e deixe para Deus. Agir pela fé. Você precisa deixar as coisas nas mãos de Deus. Vez que você anda pela fé, deixa as coisas nas mãos de Deus. Não sei se você entende o que digo. Assim você exerce a fé. Você faz algo que entrega para Deus. Sim, você faz algo que te entrega a Deus. Seja o que for, te entreguei a Deus. Vou perdoar. Deixo nas mãos de Deus. Eu vou orar sobre isso e vou deixar nas mãos de Deus. É assim que se torna um homem de fé. Sim. E foi aí que Jesus disse: tenham fé em Deus. Então ele disse a eles: vocês podem falar, orar e perdoar. Marcos 11:22 diz: tenham fé em Deus. Marcos 11:22. Marcos 11:23. Quando você fala, acredite que isso vai acontecer. Sim, mesmo que você esteja brincando, antes que eu perceba isso vai acontecer. Não gosto de brincar sobre muitas coisas. Descobri que, ao brincar, pode acreditar no que diz. As pessoas provocam outras. Podem dizer, sua cabeça parece um cocô. Mas, na verdade, eles acreditam que sua cabeça é como um cocô. Você entendeu? Sim. Então, as pessoas que provocam, riem, fazem piadas antes que você perceba que é real, que é verdade. Elas realmente acreditam nisso. Então você deve ter fé que todas essas 3 coisas que você está fazendo estão funcionando. E estão funcionando. E estão funcionando. Amém. Ou você fala com o Senhor, ou fala diretamente, ou você também tem que perdoar. Sim, Deus quer que você ore sobre coisas que você perdoou. E ninguém deve ser capaz de levá-lo ao ponto em que você não consiga perdoar a pessoa. Sim, ninguém deveria ser capaz de levá-lo até o lugar onde você não posso perdoar você pelo que fez. Sim, significa que o levaram onde não pode confiar em Deus. Sim. Ninguém deveria levá-lo ao ponto de não poder perdoar o que ele faz. Eu posso perdoar você. Venha comigo para o romance. Lindo. Versículo 19, capítulo 12, versículo 19. Diz, amados, não vos vindeis a vós mesmos, mas antes dai lugar. No áspero. Você vê? Dê lugar. Você tem que dar lugar. Se você não der lugar, tudo bem, Deus não pode se mover. Deus não pode se mover se você não lhe der um lugar no reino do Espírito. Muitas vezes estamos bloqueando o agir de Deus ao ficarmos ali tentando agir com vingança. Dê lugar à ira. Pois está escrito, a vingança é minha. Deixe que eu faça isso. Você está vendo isso? Quando cheguei aqui, o pastor bispo Daniel estava pregando. Você entende o que estou dizendo? Mas este acampamento é meu. É o meu acampamento que eu estou pregando. Eu vim aqui para pregar. Então eu não posso permitir que ele esteja aqui pregando enquanto eu estou aqui. Então tomei meu lugar para fazer o que estou aqui para fazer. Agora, se ele continuar aqui para pregar quando eu estiver pronto para pregar,
Então significa que ele está me dizendo que eu deveria me sentar porque nós dois não podemos estar aqui. Então ele mesmo decidiu vir e sentar-se para que eu também tomasse o meu lugar. Agora Deus está dizendo que vingança, este é meu acampamento. Mas quando? Bem, sim, quando você está se forçando. Eu quero fazer isso. Você quer fazer isso? Ok, faça. E você vai ver que não é tão poderoso quanto deveria ser. Então Deus está dizendo isso. Olha, quando se trata de vingança, existe um acampamento chamado vingança. É o acampamento dele. Sim, mas nós lutamos. Quantos querem fazer algo que machuque alguém? Sabe, um dia eu escrevi para alguém. Eu disse que, se o objetivo dela era me machucar, queria que ela soubesse que isso está me machucando. Se esse era o seu objetivo, quero que saiba que você conseguiu. O que você está fazendo é muito doloroso para mim. Só disse isso. Quero que saiba se era seu objetivo. E quero que você saiba que, sim, realmente me dói o que você está fazendo. Não faça isso, mas continuou. Você entende o que estou dizendo? Sim. Então as pessoas querem te machucar. Ou às vezes, quando queremos vingança, queremos fazer algo que machuque a pessoa para que você veja. Eu quero que você machuque você. Uau! Então ele diz: a vingança é minha. Deem lugar à ira, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei. Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, pois, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Em todos os momentos da sua vida, lembre-se de agir com bondade e generosidade, mesmo diante das dificuldades. Fique de pé, levante as mãos e ore com fé, pois a oração é fonte de força e coragem. Peça a Deus que lhe conceda sabedoria para ser um homem de fé, perseverante e confiante, guiado pelo Espírito Santo. Amém. Que você permaneça firme, sendo sempre um exemplo de esperança e amor para todos ao seu redor. Pai, nós te damos graças, nós te damos louvor, nós te damos glória. E a Bíblia diz que Jesus contou uma parábola interessante. Ele disse: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva que vinha até ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por um tempo ele não quis, mas depois disse consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, ainda assim, porque esta viúva me importuna, eu lhe farei justiça, para que ela não venha continuamente me cansar. E o Senhor disse: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que pareça demorar com eles. Eu vos digo que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Amém. Então a fé é, ora, um ato de fé. Amém. E é por isso que muitas pessoas preferem resolver a situação por conta própria em vez de rezar. Porque quando você reza, é como se você tivesse que deixar tudo nas mãos de Deus. Amém. Agora marque o capítulo 11. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, versículo 11, e olhou ao redor para todas as coisas. E, ao anoitecer, ele saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte,
Quando estavam saindo de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi até lá para ver se encontrava algo nela. Jesus estava indo almoçar. Jesus, estamos quase indo almoçar. Jesus foi almoçar e queria ver se eu achava algo para comer. Ao chegar, só encontrou folhas e não podia comer porque o tempo do sol ainda não havia chegado. E Jesus respondeu à árvore: Nunca mais alguém coma fruto de ti. Misericórdia. E seus discípulos ouviram-no falando com a árvore. Uau! Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas de câmbio e as cadeiras dos que vendiam, e não permitia que ninguém carregasse qualquer objeto pelo templo. E ele ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Certo, veja, o que eu quero que você perceba é que não é só o mundo que está sob ataque. Nossas atividades espirituais também estão sob ataque. Satanás quer transformar até mesmo nossas orações em um centro de engano. Agora, não é verdade que estamos realmente orando. Uma casa de oração se tornou um mercado para ladrões. Não é que apenas o mundo incrédulo esteja sob ataque. Nós também estamos. Nossas atividades espirituais estão sob ataque para não serem reais ou terem coisas ruins. Ele disse: Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Os escribas e sacerdotes ouviram isso e procuravam destruí-lo, pois tinham medo dele, porque todo o povo admirava seu ensinamento. À noite, ele saiu da cidade de manhã. Ao passarem pelo mesmo lugar, viram a figueira seca até a raiz. Pedro lembrou e disse: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Alguém me disse que nas Ilhas Salomão, quando querem derrubar uma árvore, eles a amaldiçoam. É verdade? Eu li isso na internet. Você já viu isso antes? Confira agora mesmo. Está bem ali. Eles cercam a árvore e a amaldiçoam, e a árvore morre nas Ilhas Salomão. Vocês são novos aqui. Não sabem o que acontece por aqui? Eu vim aqui para contar o que tem aqui. Alguém me falou isso e eu fui conferir e fiquei impressionado. Amaldiçoando. Está lá? Você conferiu? Leia. O que diz? Espere, espere. Leia no microfone. Olá. Nas Ilhas Salomão, no Pacífico, os habitantes praticam uma forma especial de magia de maldição. Se uma árvore precisa ser cortada e ela é grande demais, ela é derrubada pelo esforço conjunto dos ilhéus xingando negativamente e gritando com a árvore. Mais um. Nas Ilhas Salomão, os povos tribais não cortam árvores. Eles cercam a árvore e a amaldiçoam por horas todos os dias. Em poucas semanas, a árvore seca e morre. Muitos de nós podem achar esse exemplo difícil demais de acreditar. Isso é. Incrível! Quantos de vocês sabiam disso? Levantem as mãos. Eu vim aqui para contar para vocês o que é isso. Tem mais um. Leia. Então, quando os povos tribais das Ilhas Salomão amaldiçoam uma árvore, eles instalam crenças negativas e prejudiciais nas emoções da árvore.
Em poucos dias, essas emoções negativas viram uma crença que, eventualmente, muda a arquitetura molecular da árvore e a mata por dentro. Sim, eles estão transferindo o que? Eles estão instalando crenças negativas e prejudiciais na emoção da árvore. Em poucos dias, essas emoções negativas se tornam uma crença que acaba alterando a arquitetura molecular da árvore e a matando por dentro. Uau! Agora, Jesus queria comer e não conseguia nada. E ele respondeu à árvore, mas não usou a palavra "eu te amaldiçoo". Ele disse: nunca mais ninguém coma do seu fruto. O que significa que acabou. Seu ministério estará concluído e a árvore pronta em 24 horas. Toda árvore seca, mas isso acontece mais rápido porque a maldição faz coisas naturais acontecerem mais rápido. Todo mundo vai morrer, mas a maldição pode fazer você morrer antes. Então, a fé é uma força muito poderosa. E onde as pessoas aprenderam a operar na fé, elas veem mais o poder de Deus. Veja, eu estou aqui por causa da fé. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, e por ser médico, eu poderia passar minha vida praticando medicina. Mas eu acredito em Deus em coisas diferentes que me trouxeram até esta ilha. Sim, e para mim é algo grandioso estar aqui,